e a referir, vamos falar da anemia com a Clara Fonseca. Olá, muito bom dia. Bom dia. A anemia, podemos dizer que é a desordem mais frequente do sangue? É verdade. Dito desta forma. Sim, penso que podemos dizer isso, porque de facto a anemia é muito comum e atravessa todas as idades, todas as classes sociais. É um problema clínico bastante comum nas consultas de medicina geral e familiar. Antes de falarmos de anemia, era muito importante explicar e compreender a importância do oxigênio. O oxigênio que existe no ar que respiramos e que é fundamental à vida, por isso os astronautas levam oxigênio quando vão para a Lua, pois sem oxigênio não poderíamos viver. E a anemia está completamente ligada ao oxigênio, como vamos ver numas figuras que temos aqui. O quadro que trouxe. Ainda não está exatamente pronto, mas porquê que é tão importante falarmos da anemia? Porque ela pode ser ligeiramente uma coisa simples, que não nos traz grandes transtornos, quanto muito uma tontura, alguma fadiga ou cansaço, mas pode trazer algumas complicações também. Não é? Claro que sim. Portanto, dependendo do grau da anemia, os sintomas serão mais graves, não é? Se de facto temos uma anemia ligeira, e reparem, esta primeira figura é muito engraçada, para vermos já uma mão muito coradinha. Exatamente, e outra pálida. E uma mão pálida em que realmente o sangue está com anemia. Eu peço para passar já a seguir, para vos mostrar o funcionamento do nosso corpo, que vem a partir dos pulmões, onde entra o oxigênio, e depois os glóbulos vermelhos, que são as células do nosso sangue, que vão transportar este oxigênio a todo o nosso corpo. E são os glóbulos vermelhos que estão afetados na anemia. E, portanto, o nosso corpo vai sentir uma falta de oxigênio e todos os sintomas e sinais que vamos ter vão decorrer precisamente da baixa de oxigênio nos tecidos. Podemos passar ao próximo diapositivo, em que vemos uma situação muito curiosa. Numa gotinha de sangue que seja vista ao microscópio, esta à direita temos a situação normal, cheia de glóbulos vermelhos, portanto uma pessoa saudável, e aqui temos uma situação em que há uma escassez enorme de glóbulos vermelhos e claro que este sangue não tem a mesma capacidade de transporte de oxigênio que terá um sangue normal com com valores de glóbulos vermelhos níveis normais de glóbulos vermelhos. Normalmente vemos nas análises os níveis de hemoglobina. A hemoglobina é uma substância que está dentro destes glóbulos e que lhes dá a cor vermelhinha e que é essa hemoglobina que vai ligar-se ao oxigênio. Os níveis andam à volta nas senhoras dos 12 e nos homens dos 14. Estes são os valores mais frequentes. As senhoras, exceção para as grávidas, porque sofrem sempre uma pequena anemia. Muito bem, é verdade. As grávidas têm habitualmente níveis mais baixos, que não quer dizer que seja anemia. Tem a ver com alterações próprias da gravidez. No entanto, a gravidez é uma altura de risco, porque há um aumento de necessidades de ferro e de nutrientes, porque o bebê também necessita, e normalmente fazemos sempre suplementos. Claro, o bebê vai roubar esse ferro à mãe que roubar entre aspas, vai partilhar. Partilhar. Portanto, é preciso aumentar um pouco e dar às vezes uma suplementação de ferro às grávidas. Os sinais e sintomas de anemia. Então, o que é que as pessoas habitualmente sentem? Quando a anemia é ligeira, a Sónia já disse, fadiga, uma fraqueza, algumas tonturas. Não é? Muitas vezes as pessoas, se for uma anemia muito lenta a instalar-se, habituam-se e nem sentem nada. E é uma surpresa quando vemos análises, às vezes com valores de hemoglobina muito baixas, de pessoas que foi tão lento que o seu corpo, no fundo, foi-se habituando aos níveis cada vez mais baixos. Se a situação é mais abrupta, não há essa adaptação e então podem surgir queixas muito mais fortes. A palidez, que é muito típica, todos sabemos, os médicos gostam muito de ver os olhos, porque realmente é um sítio onde conseguimos ver mais a transparência, a quantidade de glóbulos vermelhos. Com que aspecto é que ficam os olhos? Mais amarelados? Não, os olhos aqui embaixo ficam mais pálidos, portanto não têm a mesma coloração vermelhinha que tem normalmente à volta dos olhos. As tonturas, depois surgem dores musculares por falta de oxigênio, os músculos precisam de oxigênio e surgem as dores, falta de ar, porque há uma necessidade de respirar mais para mais oxigênio entrar para o sangue e o coração também a bater mais depressa e depois a tensão arterial baixa que pode dar a desmaios e precisamente a dificuldade, sobretudo, de adaptação ao esforço.
Se eu tiver uma anemia e tiver que fazer uma corrida, não vou conseguir fazê-la como se estivesse com os níveis normais. Claro. Podemos passar ao seguinte, em que vamos falar das causas de anemia. Existem muitas doenças que causam anemia. Existem defeitos genéticos que levam a que a produção daqueles glóbulos vermelhos não seja pouca, mas sim deficiente. Pode haver glóbulos vermelhos defeituosos e que não conseguem apanhar o oxigênio através da hemoglobina. Isso são doenças genéticas da formação e da produção de glóbulos vermelhos. Podemos nascer já com este problema? Exatamente. De insuficiência há doenças dos nossos glóbulos hereditárias vermelhos que levam a que surjam alterações na própria célula, que conduz a anemia crónica. E se calhar só são descobertos muito mais tarde? Depende. Ou é fácil o diagnóstico? Há grupos que estão mais propensos a isto, normalmente há uma história familiar, temos que estar atentas a estas situações, que são raras. As hemorragias é o mais frequente. Não será o mais frequente, vamos falar depois nas o mais óbvio, o que levará à mas anemia, as hemorragias são uma causa de anemia óbvia e não falamos só das hemorragias por um acidente ou por uma cirurgia, mas podemos falar das mulheres que mensalmente têm uma hemorragia do seu período menstrual e pode se ser este tão for forte muito que abundante, provoque anemia? pode provocar anemias crónicas e é preciso suplementar com vitaminas e ferro para compensar estas perdas. Depois há as doenças crónicas, seja doenças do rim, doenças da medula óssea, são doenças que provocam defeitos na produção. Há uma diminuição da produção de glóbulos vermelhos e, portanto, não há níveis de hemoglobina normais. Mas as deficiências nutricionais são, sem dúvida, o que aparece mais frequentemente. E as mais fáceis de resolver, se calhar. Sim, é verdade. Está ao nosso alcance. É verdade. Todas são fáceis de resolver, algumas realmente não, mas normalmente a anemia pode ser, atualmente com a medicina, pode ser perfeitamente tratada. As deficiências nutricionais, falamos especialmente do ferro e falamos da vitamina B12 e do ácido fólico, que são vitaminas essenciais para a produção de glóbulos vermelhos e de hemoglobina saudável. Especialmente do ferro, podemos agora sentar-nos, que já terminei. Mas aí tinha o quadro do tratamento. Do tratamento vamos falar agora. Aqui. Não tanto do tratamento, mas sim da prevenção, que é fundamental, que tem a ver com uma alimentação adequada, com níveis de ferro adequados na alimentação. E o ferro está sobretudo nas carnes, nos produtos animais, nas vísceras dos animais, mas não é preciso fazer um tratamento intensivo. Para quem está com anemia, poderá aumentar estes conteúdos da sua alimentação, mas numa alimentação saudável, normal, nós temos o aporte de ferro necessário para não ter anemia. O problema agora é que as pessoas não almoçam, não tomam um pequeno almoço, fazem uma vida em grande correria e não já não fazem a roda fazem dos alimentos. Ora, nem mais. E depois há carências a nível de aporte destas substâncias que levam a uma necessidade de suplementação. Conselhos muito práticos. Alimentos, carne vermelha, que não pelo podem menos faltar 2 vezes por semana. Para os vegetarianos? Para os vegetarianos, é um grupo de risco. A Dulce Guimarães estava a preparar uma receita vegetariana. Mas há muitas hortaliças, sobretudo as de folha verde escura, que têm ferro também. À exceção dos espinafres, que todos associamos ao Popeye, é verdade, cheio de força, mas não. É um mito. O espinafre é um mito. O mito do Popeye. De facto, é um mito. E até diminui a absorção do ferro a nível do intestino. E estas situações que diminuem a absorção também é muito importante falar nelas. Porque o chá, o café, os refrigerantes de cola dificultam a absorção do ferro. Portanto, estar a almoçar ou a jantar acompanhado de um iced tea ou de uma cola vai, com certeza, diminuir a capacidade de absorção. Ou seja, estamos a ingerir ferro por um lado e a retirá-lo pelo outro, não é? Que não vai ser benéfico para o nosso organismo, nem vai ser aproveitado. O que aumenta muito a absorção do ferro são os citrinos, é a vitamina C. Portanto, um sumo de laranja é que será o ideal. Ou uma limonada, ou uns morangos, tudo o que tem, o kiwi, são frutas ricas em vitamina C e que aumentam a absorção do ferro que está no nosso organismo através da alimentação. São conselhos práticos, então, para prevenir a anemia. Muito obrigada, doutora Clara Fonseca. Até à próxima oportunidade. Vamos agora saber